Boa tarde, Flávio. Então, Patrícia, Um bom ver prazer, você. prazer é meu. Nós aqui da Associação da APEC, contar com você, um grande escritor, antes de tudo, um sociólogo, antropólogo, pesquisador, e a gente está esperando o nosso segundo convidado, que é o nosso Bruno Rebouças, para que a gente comece esse diálogo. Um minuto só que a Que gente... bom. E Faltou você você... acrescentar aqui no Pernambucano das festas da Patrícia. Muito Da bem. época que você organizava aquelas festas maravilhosas lá em Recife. Muito bem. Mas com o seu olhar de poeta, sempre tudo é bem maravilhoso. É que era inesquecível, Patrícia, as coisas que você organizava lá. Que eu quero que você volte a organizar por aqui, você sabe, né? Vamos organizar, e dessa vez vamos organizar com sarau também, para que a gente traga poesia e a A música pé. junto, e os pesquisadores. Sim, Eu tenho um carinho especial pela PEC, que você sabe que faz 15 anos que eu estou aqui, e acho que a primeira reunião associativa que eu participei aqui na Catalunha. Porque quando a gente chega, a gente vai logo ao consulado, né? Ver a história do consulado, e depois a gente vai no Centro Cultural do Brasil. E a sede da APEC, a casa da APEC, sempre foi dentro do Centro Cultural do Brasil, aqui em Barcelona, um edifício modernista belíssimo, né? A Casa Mathieu, lá no Passeio de Graça. E sempre as reuniões foram lá, e desde o começo que eu participo e acompanho a associação. isso. E a gente sempre fala que é bastante importante, né, Flávia, a gente participar de uma associação, principalmente o pessoal que vem de fora, às vezes uma simples informação de como se tira um NIE, de como, agora que está mais fácil, porque a gente tem o apostilamento do certificado, do diploma para entrar na universidade, mas que esse sonho não é uma coisa só de quem é milionário. Apesar das bolsas estarem mais escassas, infelizmente, no nosso país, mas às vezes, com uma certa economia, ingressar aqui no mestrado, numa carreira de doutorado, é bem mais fácil. Quando a gente está coletivizado numa associação, agora a associação, além de toda essa questão social, ela também tenta dar esse suporte de legalização. E é importante, a gente pensa que às vezes faz tudo por internet, você que é uma pessoa que além de ser um estudioso, um pesquisador, que dá tarefa de literatura, mas que você também trabalha na área de pesquisa e trabalha também com um pouco da burocracia dentro do consulado, e você sabe que nem sempre as informações, por mais que a gente esteja no mundo virtual, às vezes ter alguém aqui, alguma representação aqui, facilita, estreita essa ponte, né, para realizar esse sonho, que é possível o sonho, né, de vir estudar aqui. Sem dúvida. Eu acho que a PEC cumpre dois ou três papéis nessa história, porque ela tem muito essa questão. O bom da APEC é que ela já sobreviveu à tentação, muitas vezes, de ser mais do que uma associação acadêmica, né? A verdade da APEC é essa. Não existe nenhuma associação que tenha tantos anos de estrada. A APEC tem mais de 20 anos. Então, se você me pergunta hoje qual é a associação de brasileiros aqui na Catalunha que tem esse período todinho sem parar, porque nunca parou. Então, a APEC hoje é o patrimônio de associação que a gente tem, mais antigo. E eu digo a você que é uma das mais antigas associações de brasileiros fora do Brasil também. Então, tem esse papel pesquisador, olha o Bruno aí. E tem o Opa, papel desculpa o também de atraso. que Não, que é ela isso. Você sempre chega se bem. dedica à questão acadêmica, mas não só a questão acadêmica, porque a APEC, desde o começo, ela tem a visão de que a academia não é uma coisa fechada, é uma coisa que está a serviço de uma sociedade e da transformação dessa sociedade. Então, nunca foi uma torre de marfim. A APEC nunca foi, eu posso dar meu testemunho. A APEC poderia ter se tornado uma torre de marfim, porque a universidade brasileira, o academicismo tem uma tendência a ser torre de marfim, mas a APEC conseguiu sobreviver a duas tentações, como eu digo. As duas tentações da APEC foram: não ficou uma associação que renegou a questão acadêmica, ou seja, tem um critério muito importante, os simpósios são de alto nível, os currículos Lattes das pessoas que participam não são meros currículos, passou por aqui gente que, não sei,
de uma dimensão. O Renato Giannini Ribeiro, que foi, inclusive, o ministro da Ciência e Tecnologia, ele foi um dos grandes colaboradores da PEC. Me lembro aqui em Barcelona ele teve. E também tem esse sentido de que também nunca foi uma torre de marfim. Nunca foi uma associação para ficar no academicismo, senão que ela sempre prestou um serviço para a sociedade. Bom, falei demais para bajular a PEC, mas não é. Eu Vocês gosto. não falam demais. As pessoas, os pensantes, as pessoas nunca falam demais. É bom falar, é bom ler, é bom escrever, é bom fazer poesia. É por isso que agora a gente está abrindo oficialmente esse segundo diálogo da APEC, da Associação de Pesquisadores, de Estudantes, de brasileiros e brasileiras aqui na Catalunha. E a gente tem uma grande honra de ter duas pessoas maravilhosas, o Flávio Carvalho, que já foi, ele já deu aí uma diquinha, mas ele foi já consultor de Unesco, de ONU, ele é colaborador de várias entidades, entre elas ele escreve para a revista como Continente, como vários tipos de blog, ele faz parte de frentes internacionais como a Fibra, ele dá voz também para fazer entrevistas com grandes pessoas, grandes artistas. Ele é antropólogo, sociólogo, mas, antes de tudo, ele é poeta, e é a poesia da vida. Então, a gente tem Flávio Carvalho e, junto, não menos, que é maravilhoso, que é um doutor pela Universidade de Madrid. Ele também é jornalista, ele também é escritor e ele tem um grande serviço prestado à literatura, porque ele tem nas 3 plataformas literatura e algo mais. Esse algo mais a gente vai ficar conhecendo um pouquinho hoje nesse diálogo. Mas, para começar, como a gente está às vésperas, porque dia 23 é dia de São Jorge, e dia de São Jorge aqui na Catalunha, para vocês, que eu tenho certeza, ou que estudaram, ou que vêm estudar aqui, porque é possível, e a gente escreva aí para a PEC, e você vai saber que é possível, sim, mesmo na questão do bolso, ou na questão do seu sonho de trilhar na academia. O dia de São Jorge é um dia especial, então eu deixo com essas duas grandes figuras. Eu pergunto primeiro eu nem sei a quem, mas vamos agora, Flávio, dar um pouquinho a palavra ao Bruno Rebouças, para ele explicar um pouquinho como ele vê esse dia do livro e esse dia de São Jorge, a história. Boa tarde. Primeiro, agradecer as lindas palavras. Estava ouvindo vocês dois falarem, demorei um pouco a conectar aqui, que eu não estava conseguindo grudar meu telefone aqui no tripé, mas enfim, deu tudo certo já. Primeiro, o convite, agradecer o convite da PEC, sempre com temáticas interessantíssimas. Esses papos são muito deliciosos e poder participar finalmente de um é um motivo de grande orgulho. Mandar um abraço para todo mundo que está em Barcelona, todo mundo que nos vê. E eu lembro muito eu morei em Barcelona um ano, né? Eu morei 4 anos em Madrid, 1 ano em Barcelona, e eu lembro muito do dia 23 de abril de 2013, que eu estava aí, e com muita saudade. E aí já mostrar um livro que eu vou indicar mais para frente, que eu comprei esse livro maravilhoso do Eduardo Mendonça, que é A Cidade dos Prodígios, que se passa em Barcelona, e mais para frente, que a gente tiver tempo, eu falo disso. Mas eu acho que o dia do livro ele é importantíssimo para... O Flávio teve uma frase que foi colocada no Instagram da PEC, você também... E a gente sempre tocando num ponto que eu acho que é essencial, que é a leitura, né? E a leitura não simplesmente para se encastelar, né? O Flávio falava de uma torre de mármore, né? Algo como se fosse intocável. E a literatura, e aqui no Brasil nós estamos com um ponto de querer, o governo federal querer aumentar os impostos dos livros, como se só os ricos lessem, né? E justamente para criar uma torre de mármore, algo intocável. Então esse dia 23 que está se aproximando, hoje a gente conversando sobre livros, leitura e algo mais, né? A gente também defender o direito de todos de poder ler, de ter acesso à leitura, e não para criar um mundo onde as pessoas se encastelam, mas onde elas dividem, né? Porque eu acho que os livros ele é um ponto essencial da divisão de conhecimento, de entretenimento também, e de outras coisas mais. Isso. E você, como o dia do livro, o que você entende? Por que o dia do livro? Aqui, o dia 23, São Jorge, qual é essa relação? Para a gente explicar às pessoas. Por que São Jorge? Por que o dia do livro?
É uma coincidência legal que tem em Barcelona, porque é o seguinte, o Dia Internacional do Livro, criado pela Unesco, ele vem justamente em homenagem ao Dia do Livro que a Catalunha criou em 1923, se eu não me engano, quando ela instituiu o dia 5 de abril, que é o dia do nascimento de Cervantes, como o dia do livro, né? E depois, posteriormente, eles vão mudar essa data para o dia 23 de abril para recordar a morte de Cervantes. E no dia 23 de abril, que é dia de São Jorge, então é uma data que coincide, né? São Jorge é o patrono da Catalunha. Então tem toda a convergência. Aliás, a bandeira de Barcelona, a bandeira do Barça, na verdade, aquela bandeira que o pessoal acha que é na Inglaterra, branca com a cruz vermelha, é a bandeira de São Jorge. Então tem toda uma ligação com a cidade e com o Estado também, né? O que seria um Estado para nós, uma comunidade autônoma na Espanha. Então a coincidência da data da morte de Cervantes com o dia 23 de abril e a ideia inicial da Catalunha em fazer um dia do livro, onde se compra um livro e se ganha uma flor, que é algo muito simbólico, é algo muito bonito, né? Que todo mundo, que nem você falou no começo, tem a oportunidade de estar em Barcelona ou de morar em Barcelona, algum momento, nessa data, recebeu uma flor ou recebeu um livro. Então começa pela morte de Cervantes. No dia 23 de abril também, estima-se que Shakespeare morreu nesse dia também, no mesmo ano, 1616, que é a data da morte de Shakespeare e de Cervantes. E aí, curioso falar muito de Cervantes, porque Cervantes é o maior expoente da literatura espanhola, por causa de Don Quixote. Don Quixote é o melhor livro de todos os tempos, né? E essa não é somente a minha opinião, por exemplo, mas a opinião da Academia do Nobel, né? Da Sueca, que em 2002 fez uma eleição de vários escritores, 100 escritores, e mais de 50% desses 100 escritores que eles chamaram à época para fazer uma votação e escolher o melhor livro de todos os tempos, mais de 50% escolheu Don Quixote. E aí falar um pouco da vida de Cervantes, porque é interessante, porque Cervantes ele tem uma vida muito fascinante, né? Cervantes, além de poeta, de escritor, ele trabalhou como se fosse um serviço de correio, então ele conhecia muito bem a Espanha. Nós estamos falando de uma época que a locomoção era muito difícil, e de uma época que ele nasce, que já era a Espanha, né? Porque a Espanha ela é fundada como o país que ela é hoje em 1516, né? Quando tem as unificações dos reinos de Castilha e Aragão, né? Com Isabel e Fernando o Católico. E Cervantes ele lutou na Batalha de Lepanto, que é uma batalha muito importante para a humanidade, que freou a ascensão otomana na Europa. Foi uma batalha naval, ali que aconteceu perto do Estreito de Dardanelos, que é a saidinha de Istambul. Cervantes lutou nessa batalha. Cervantes vai ser capturado nessa batalha. E nessa batalha o Cervantes vai perder o braço esquerdo dele vai ficar inutilizado. E Don Quixote ele escreveu à mão. Mas a sorte é que ele era destro, né? Então ele pôde escrever o livro anos depois disso. E ele foi comprado, literalmente, por uma instituição religiosa, acho que das Carmelitas de Madrid, que pagaram a fiança dele para piratas argelinos e ele foi devolvido à Espanha. E tudo isso para dizer que na prisão foi quando Don Quixote, Cervantes, teve a ideia de Don Quixote, esse cavaleiro que, apaixonadíssimo por livros, com uma biblioteca gigantesca, decide sair pela Espanha a cavalo com um companheiro, o seu escudeiro, Sancho Panza, para desbravar a aventura, desbravar a vida, né, como ele fala, e principalmente defender a liberdade. Então eu acho que livros, leitura, liberdade, São Jorge, cavalos e Barcelona, Catalunha, esse tema liberdade e livros, ele casa perfeitamente bem. Eu vou pedir e vou pegar a palavra da liberdade, quase levando para a independência, mas aqui falar com um companheiro que é pernambucano, catalão como eu, que inclusive também numa dessas travessias, eu não sei lá o que ele escrevia, mas eu tive a oportunidade de ver uma grande obra dele, porque ele escreve poesia, ele também é escritor. A gente está fazendo isso hoje, porque no dia 23 ele vai estar com a paradeta dele lá. A paradeta é uma barraquinha lá no Passeio de Graça, não é isso? Flávio. Então, e Flávio, como você, Bruno, eles são essas pessoas que deixam a literatura viva. Quando você falou de Cervantes, você parecia que estava nessa batalha com ele, junto lá nessa prisão, sentindo o coração sair e as palavras irem na mão destra dele. Então, são pessoas como você e como Flávio. Flávio faz talher, gente, de escritura criativa, ele faz uma releitura, desde Paulo Freire a Boal,
entre escritura de oprimido e teatro de oprimido. Ele vai deixar depois para a gente. Vocês têm que acompanhar essas duas pessoas. É obrigatório, se você gosta de literatura, esteja aqui na Catalunha, no Brasil, acompanhar o Instagram dos dois, que no final eles vão repetir, e a gente vai deixar no link quando subir, porque é muito importante a gente se unir, porque para quem a gente tem que deixar viva essa literatura. Então, eu dou a palavra a esse grande poeta, Flávio, que ele também explique como pai, porque ele é pai de filhos catalão, o que é esse dia 23 para você, Flávio? É o dia que eu decidi ficar aqui. Eu decidi amarrar meu jegue aqui em Barcelona. O cara, Patrícia, porque o cara fez um resumo aqui sobre a vida de Cervantes e de Quixote que já valeu a pena. Chapou, É verdade. o chapéu. Ele fez poesia. Ele fez não rasga assim daqui, não. A coisa aqui, quando a coisa é boa, a gente diz. Se fosse ruim, a gente dizia também. Também, tem que dizer. Mas, menina, a visão que ele trouxe agora, o resumo que ele fez, eu adorei. Olha, é tanta gente entrando aqui. Ingrid, Marcel, André Marchiori, a galera todinha, olha, a Marta Larreula, quanta gente boa. Então, o dia de São Jorge é o dia que eu não vou falar mais de São Jorge, porque ele fez um resumo muito bom. Só pode dizer uma coisa. Eu vim a primeira vez, cheguei aqui num frio danado, no dia 2 de janeiro, e embora apaixonadíssimo, eu disse, eu não acho que eu não vou querer ficar por aqui, não. Aí eu fui embora, voltei para Recife, e depois voltei no dia, aí cheguei aqui na véspera de São Jorge. Aí eu disse, eu gostei. Agora, gostei. Rapaz, é uma festa de rua. Na verdade, para mim, o São Jorge é a festa da Catalunha. Tem outras grandes festas maravilhosas, mas como essa, no mundo inteiro, eu andei pesquisando, não tem em lugar nenhum. É muito original. Começou a exportar-se a ideia, porque é uma coisa fabulosa, né? Articular a ideia da cultura com a história da rosa, que também tem um simbolismo de, para mim, mais ecologista, e mais de natureza, e mais de amor, é uma coisa fantástica. Então, acho que foi um achado maravilhoso que essa terra deu para o mundo, né? E eu acho que a gente tem aqui duas associações. Na verdade, a história começa porque nos arquivos do Ministério da Justiça, eu estive em Brasília uma vez, lá no Ministério da Justiça, a gente buscou nos arquivos, eu estava como conselheiro representante dos brasileiros no exterior, no CRBE, e nos arquivos do Ministério da Justiça diziam que tinha duas associações em Barcelona que não havia nada anterior a elas. Ou seja, eram duas associações que levavam o nome do Brasil no exterior e não tinha nada mais antigo que essas associações. Uma delas era a PEC, porque é uma associação que tem mais de 20 anos, e ininterruptos, porque muitas associações foram criadas e depois pararam de existir. E tinha uma associação chamada Amigos do Brasil em Barcelona, que era uma associação de catalães que migraram para lá no franquismo e que voltaram para manter a saudade ativa, promoviam muitas atividades. Então, essa associação tinha parada de ser em São Jorge desde o ano 1974. Então, quando a gente foi na prefeitura de Barcelona, a gente falou, nós somos a associação, eu estava como presidente da Associação Amigo do Brasil, e a gente queria também um lugar para a gente se encontrar e não vender livros, que a gente não quer ganhar dinheiro, a gente quer promover a cultura brasileira. Aí falaram, vocês, pela idade de vocês têm uma parada ali em Passeio de Graça. Eu falei, puta que pariu. Passeio de Graça é o que todas as associações queriam, porque é o grande rio de gente que baixa, turistas. É uma coisa linda. É tão lindo que a gente ficou tristíssimo o ano passado, porque a gente não conseguiu fazer. E esse ano a gente vai voltar a fazer, não em Passeio de Graça, porque a gente tem muita responsabilidade com o Covid, mas vamos fazer sarau. Vamos ter livros de diáspora, porque tem uma produtora cultural chamada Diáspora, que resgata muito a história da diáspora brasileira. E a gente vai convidando outros escritores e artistas para vir, sempre com música e poesia. Porque a literatura vai estar presente da forma dos livros, a gente lê trechos de livros, mas o carro-chefe, Patrícia já falou, é a música e a poesia. Então, aproveitando aqui para convidar as pessoas que estão assistindo a gente, que estiver aqui por Barcelona e que não estiver, porque algumas coisas serão virtuais, a gente vai estar sexta, 23, o grande dia, o dia do nosso santo preferido, São Jorge.
padroeiro do Rio de Janeiro, St. Também. George, padroeiro da Inglaterra, né, também do Reino Unido. Então, é um dia de muito simbolismo, é muito especial para a gente. Então, vamos estar 23, 24 e 25, de 1 hora até a hora que o santo disser basta, a gente vai estar fazendo sarau e claro, com todas as responsabilidades conosco e com os outros, porque é importante também falar nisso nesse momento que o Brasil está. Saúde e segurança, sim. Mas lembrar, gente, que tem 1000 formas de comemorar, né? Para quem está em Barcelona, só endossando o que Flávio disse, eu tenho 2 fotos que eu sou casada com um catalão no Carnaval de Recife, no meu galo da madrugada, e outra no dia de São Jorge, porque era oficial da gente sair, eu ganhar minha rosa, com minha listinha vermelha e amarela e azul, com minha estrelinha, e eu se dar o livro. Então, é uma sugestão para vocês que estão no Brasil, como é uma questão da gente deixar viva a literatura, principalmente nessa época de segurança, quem gosta de viajar e tudo. A literatura, a forma de ler, é uma melhor maneira que tem de se viajar. Então, dê um livro a alguém, sabe? Vamos trocar livros nesse dia 23. Que não seja rosa, a gente pede online, pede livro e-book, tem tanta promoção de livro baratinho até, e-book ou não. Manda no endereço da casa de alguém, diz Feliz Dia de São Jorge. Para que quando essa pessoa ligar, você já tem história para contar. E isso é muito importante, porque é tradição, que o Bruno sabe bem, porque é da história, como historiador, tudo, mas é através da tradição que a gente deixa viva a nossa identidade, as nossas raízes, a gente pode valorizar. Quando a gente lê, a gente viaja, a gente sente, a gente viaja no tempo e no espaço. Então, isso é muito importante, gente. Vamos, para quem tem filho, dá um livro, explica que lá numa cidade, numa regiãozinha, num paísinho que tem gente que nem vê como país, chamado Catalunha, é o dia do livro. Porque Mas aí, Bruno, Bruno, promove aí, rapaz. Olha, faz 2 anos então. ia ter. Tem um casal catalão no Rio de Janeiro, tem um casal catalão em São Paulo, tem um casal catalão em Natal, e já se constituiu um no Rio de Janeiro, e o chefe que eles iam fazer era fazer no Brasil, botar a paradinha de livro na rua, rosas, que será por falta de rosa no Brasil a gente não vai ficar, né? Não vai ficar. Então, ó, tem um embaixador como esse, Patrícia, aí, ó. Pronto. O Bruno pode ser a pessoa Bruno, perfeita. a gente tem seu compromisso, Bruno? Poxa, vamos trabalhar nesse projeto aí, porque esse ano vai ser complicado, né? Pela situação que a gente está vivendo aqui. Mas eu acredito que é um projeto universal, assim. Então... Como eu falei muito no começo, e mais gente entrou agora, a escolha da data pela Unesco, ela vem também da tradição da Catalunha de fazer isso já faz 100 anos. Ano que vem faz 100 anos que a Catalunha comemora o Dia do Livro no dia 23 de... comemora o Dia do Livro, né? Antes era 5 de abril, que foi o dia do nascimento de Cervantes, e depois passou para 23 de abril, que é a data do falecimento dele. Então tem tudo a ver. Uma coisa que quando vocês dois estavam falando, eu estava pensando aqui, o Flávio contou como ele chegou em Barcelona e a Patrícia também comentou, e eu achei muito interessante, porque eu cheguei em Barcelona, as 2 vezes que eu fui para a Espanha, na verdade, eu cheguei dia 26 de setembro, e em Barcelona, dia 24 de setembro, é o dia da Mercê, que é uma outra grandíssima, maravilhosa festa imensa, que eu nunca estive, aliás. Eu nunca estive na Mercê, mas eu já estive em São Jorge. E eu me lembrei muito de um livro que eu vou indicar também, e eu já vou adiantar, porque eu queria falar dessa magia da questão que vocês dois comentaram, e relacionar isso a Barcelona. Barcelona é um lugar muito mágico, né? Barcelona é o lugar onde está a Sagrada Família, né? E quando você olha para a Sagrada Família, aquilo parece ser um conto. Aquilo parece ser, parece, apesar de não ser do movimento surrealista, ela é modernista, mas ela parece ser surreal no sentido de que parece que não existe aquilo ali, a não ser na nossa mente. E Gaudí vai e fala, não, isso é possível fazer. Tudo que a gente pode pensar, a gente pode fazer. O Walt Disney vai dizer isso, tipo, anos depois. E aí, trazendo agora para um livro, e falando disso, que esse também é o foco também, obviamente, principal, é falar de A Sombra do Vento, do Cemitério dos Livros Esquecidos, de Carlos Ruiz Zafón, que morreu ano passado, aliás, o jovem, morreu aos 55 anos de idade.
e essa maravilhosa tetralogia que ele criou do universo dos livros. É dizer que você não escolhe o livro, né? O livro escolhe você. E isso na minha vida, por exemplo, é uma coisa muito mágica. Eu tenho uma edição de Don Quixote, que não deu tempo de eu pegar, que é uma edição do Quarto Centenário, que eu comprei em Madrid. E eu comprei essa edição porque eu não estava procurando, eu estava caminhando, tinha uma livraria muito pequena, uma porta que você olhava e não dava absolutamente nada. Eu vi que era de livros, perguntei se podia entrar e entrei. E lá eu, vasculhando, olhando os livros, não ia comprar nada, eu vi essa edição. E aí eu falei, pô, eu vou levar, isso aqui é um sinal de Cervantes para mim, ó, leva. E é um livro gigante, assim, eu vou, quando a Patrícia voltar, vou sair um pouco da tela e eu procuro essa edição. Para justamente dizer isso, que o Safon trabalhava isso muito bem. E eu acredito que a magia do Cemitério dos Livros Esquecidos, desse amor ao livro, ela é muito mágica quando ela casa com Barcelona. E aí, eu não sei se o pessoal que está nos vendo teve a oportunidade já de ler Don Quixote. A última batalha de Don Quixote é em Barcelona. Ele luta em Barceloneta contra o Cavaleiro da Lua Branca, né? E ele perde a batalha, mas ele é super reverenciado a Barcelona, e Cervantes faz uma grande homenagem a Barcelona como a pátria dos revolucionários, o lugar da liberdade, de firmes amizades, o hospital eu esqueci o termo exato, mas ele sempre coloca a Barcelona como um lugar muito hospedeiro, onde você chega, como você falou, Flávio, você chega e, por mais que frio, janeiro é frio pra caramba, e você tem esse impacto, você fala, eu vou ficar. E é mais ou menos isso que acontece. Se você beber água das canaletas, ali que são as fontes ali das Ramblas, você fica. Então, provavelmente, vocês dois beberam bastante água de lá. Ah, sim. Bebemos aquela água e aqui estamos. É para te Essa cita de... ajudar. Achou? Eu não consegui achar o meu, tá em algum lugar aqui. Eu tenho vários outros para achar. Tenho até uns desacatos aqui que eu tenho do meu Caramba, que amigo legal. aqui, Flávio. Ler é único, gente. Tá vendo? Uma simples, são três pessoas que tá em realidades distintas. Então, não deixe de sonhar, não deixe de dar livro. Mas eu queria fazer uma pergunta aos dois. Por exemplo, eu tenho uma irmã que escreve super bem, ela tem alguns livros engavetados e que é Cessa Cassimiro. Eu tenho um sobrinho que é Bruno Cassimiro, que é um grande poeta também, tem grandes poesias e que nunca, né, fica se achando, né, eu não vou fazer isso, ou até se arriscar, os editores. A gente já sabe que quem escreve não vai ficar rico em vida, é muito difícil, a não ser que você tenha um grande marketing aí, nem seja escritor, seja marqueteiro, como alguns que a gente sabe, né? Mas, assim, perguntar a cada um de vocês, as pessoas que gostam de escrever ou que fazem poesia, qual é o conselho que vocês dão para chegar... Porque o grande sonho dela... Os grandes escritores mesmo, como os que eu conheço, os que eu convivo, não é nem jamais ganhar dinheiro, mas é que o público conheça o trabalho deles. Então, sei que Flávio já trilhou isso, queria saber se o Bruno tem alguma experiência sobre isso e qual o conselho que vocês dariam. O Flávio começa. Você viu a frase que ele pôs, né? A minha frase. Você tá doido, ficar dizendo para o povo parar de ler? A gente está fazendo a campanha de leitura. Mas é uma experiência pessoal, porque na pandemia e no confinamento, eu moro num pueblo muito pequeno. Eu moro na menor cidade da Catalunha. É bem pequeno aqui, bem pequeno. A 60 quilômetros de Barcelona. Então eu fiquei confinado num lugar muito contemplativo, para dizer algo. E teve um dia que eu descobri em mim mesmo que eu ia me afundar nos livros de um jeito que eu tinha medo de não poder voltar. Porque eu digo, olha, é agora ou nunca. Eu vou dar uma geral para vocês. Ali a minha mesinha de cabeceira com aqueles livros separados. Aqui tem livro separado. Aqui tem livro. Então eu parei e disse, porque foi um momento de dizer assim, é um momento de olhar para os livros, né? E dizer, olhar na cara deles e dizer, olha, vocês aqui, é vocês e eu agora. Ou a gente se entende agora, ou a gente não se entende nunca mais, porque o mundo parou, a gente vai ficar aqui confinado, e eu estou aqui de cara com vocês. Até que um amigo, escritor, chegou para mim e disse, cuidado,
Eu disse, por quê? Ele disse, porque eu estou na mesma situação e eu conheço um monte de gente leitora que agora ou fica louco, ou vira Quixote, porque eu já era Quixote na Funaí. Ou Uhum. agora você vira Quixote e sai por aí, arruma seu Sancho Panza e vai de Cavaleiro Andante. Aí eu disse, mas e qual é a salvação para isso então? Você que é escritor, ele disse, escreva. Existe um momento na vida que você para, né, e diz, olha, eu já li bastante. Você já leu bastante. As pessoas que estão aqui leram bastante. Mas tem um momento que a gente para e diz, eu tenho que botar para fora isso, senão eu vou explodir. E aí foi quando eu disse, não vou nem escrever, porque na verdade eu já tinha as coisas escritas. Eu não parei para escrever. Na verdade são 2 livros, porque eu parei um livro e comecei a escrever e não acabei de escrever. Mas o outro livro, eu parei e disse, o que eu já escrevi eu vou ressignificar. E a outra coisa que eu descobri é que naquele ano, faz 2 anos, Barcelona é uma capital mundial das escolas de escritura. Fizeram um ranking agora e em nenhum lugar no mundo tem mais escolas de escrituras que Barcelona. Então, teve um prêmio na melhor escola de escritura de Barcelona, que é o Ateneu Barcelonês, que eu fiz uns cursos lá. E o curso, quem ganhou, foi a maior polêmica, porque foi um jovem escritor que fez a sua autoedição. Foi a primeira vez que a famosa escola de escritura do Ateneu Barcelonês parou e premiou uma pessoa que já tinha sido. E foi um escândalo. Porque, claro, onde tem muita escola de escritura, onde tem muito escritor, onde tem muito leitor, tem muito editor de livros. Tem muita editorial aqui. Né? Aqui está a casa de Gabriel Garcia Marques e Vargas Llosa numa mesma editorial, que é a Carmen Balcells, né? Que recebeu um prêmio do governo do Brasil pela tanta gente brasileira que ela apoiou. Então, eu parei e disse, espera aí, então tem que fazer uma autoedição dos livros. E o que a gente está fazendo aqui agora, o que eu estou fazendo é pegar o caminho, para já ir também sendo breve, pegar o caminho do que é enfrentar o desafio de se autoeditar, que não é somente se autoeditar. Você precisa compartilhar com algumas pessoas, mas pessoas que você... Sabe, amigo é aquele que diz a você, olha, isso está ruim. Isso está uma merda. Isso aqui é muito bom, agora isso aqui está muito ruim. Então, amigo é o que diz, olha para você e diz as coisas, né? Não é amigo, não é o que bajula, amigo é o que diz as coisas e empurra você para frente. Então eu compartilhei com algumas pessoas e as pessoas disseram, isso aqui é bom, isso aqui ainda falta. Aí eu parei e fiz. E agora o que eu estou fazendo, para resumir, não é nada demais. Eu não estou fazendo oficina de escritura, porque eu ainda me considero um escritor em construção. É muito bom assim, né? Sartre dizia que passou a vida... Simone de Beauvoir dizia que não era filósofa, dizia que era escritora. Sartre dizia, eu não sou escritor, a escritora é ela. Né? E foi como foi. Mas eu parei e disse, eu quero compartilhar até agora o que eu já bebi de algumas fontes. Então a gente criou um laboratório de escritura, que é um conceito diferente de oficina, porque não é uma pessoa que vem para dizer ou ensinar alguma coisa, senão que a gente vem para construir junto. E o que o povo quer, e o que a gente está descobrindo, é a quantidade de gente que tem, Patrícia. Bruno, pelo amor de Deus, faz isso aí no Brasil para ver também. De gente que cutucando assim, ó. Você descobre que o povo vem com caderno e diz, não escrevia não. Como assim você não escreve? Não, eu não escrevo não, eu não sou escritor não. Aí daqui a pouco o povo vem, Bruno, e chega assim aí. Passaram a vida toda eu vou para a fila, hein? Eu vou pegar criança, a fila. Eu vou entrar na fila. É uma boa. E, Bruno, e você? Conta aí a experiência, se você escreve, como é que você vê essa questão das editoras, qual o conselho que você dá às pessoas? Pegando um ponto do Flávio, que ele falou de Barcelona, a Carmen Balcells, ela também foi, não sei se é ainda, mas ela foi agente também da Isabel Allende também, né, e de grandes outros escritores. Barcelona é a capital editorial da Europa, né? Os grandes grupos editoriais estão em Barcelona. E é muito difícil imaginar uma vida em Barcelona sem a presença desses editoriais. O conselho que eu sempre dou, que a gente é muito crítico, né? Geralmente a gente tem as nossas temos as nossas vulnerabilidades, os nossos medos principalmente. Todo mundo que escreve tem um pouco de receio de publicar ou de mostrar para alguém.
Porque que nem o Flávio fala, tipo, se você vai ter um amigo, ele vai te dizer, não, tá uma merda. Mas se você não tem um amigo, ele vai dizer, pô, tá legal pra caramba, publica. Aí você publica e tá uma merda, tipo, e isso pode acontecer e acontece com todo mundo, né? Eu tenho uma frase do Vargas Llosa, o Vargas Llosa, inclusive, você citou ele, o Flávio citou ele, eu encontrei o Vargas Llosa 2 vezes já, na rua em Madrid e na minha formatura de doutorado. E o Llosa tem uma frase que as pessoas perguntaram para ele, mais ou menos isso que a Paty perguntou pra gente, que foi, e aí, como é que é? Você senta e vem um raio? Eu falo, não, escrever é transpirar. Você tem que sentar e escrever. E o conselho que eu sempre dou, e eu escrevo também, eu tenho um livro publicado também, vou mostrar a capa para vocês aqui. Eba! E Como ele foi chama? o meu trabalho no terreno da fantasia. É uma história do Partido Comunista no Rio Grande do Norte nos anos 80. Foi meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo. Ah, Quando a gente faz jornalismo, eu quero. eu te mando. Tenho vários ainda aqui. Foi em 2009. Faz uma década já que saiu. E escrever é mais ou menos isso, é você também mostrar quem você é. O Llosa falava isso, que se um Nobel de literatura transpira para criar conteúdo, para escrever, para pensar nas suas histórias, nós, os mortais, também devemos fazer, né? Eu sempre associo ler e escrever com correr, que são três coisas que eu gosto de fazer. Você não vai correr uma maratona assim que você começa a treinar. Você não vai correr 10 quilômetros assim que você começou a dar o primeiro passo. Você vai ter que ir 100 metros, depois você vai aumentando. E ler é a mesma coisa. Ler é você abrir o livro, a primeira página, como é que você lê tanto? Ritmo, prática e principalmente a rotina. Sobre escrever, o conselho que eu sempre dou, depois de ter saído totalmente da tangente e falar de outras coisas, não tenham vergonha de publicar, sabe? Nós estamos num momento em que a gente tem que olhar muito para dentro agora, né? A gente está num momento em que o mundo exterior está parado, está tudo transformado. Então eu acho que escrever é uma grande ferramenta também de terapia até mesmo, de você colocar no papel as suas sensações mais simples. E com o tempo, quando você sentir mais confiança, você publica. Mas eu acho que quem tem material escrito tem que tentar trabalhar isso e publicar também, criar uma conta que nem eu fiz com Literatura e Algo Mais. Literatura e Algo Mais nada mais é que um diário de leitura. Eu vou lendo e ali eu vou compartilhando. E cresceu legal, o pessoal vai compartilhando, fiz algumas amizades literárias que são muito interessantes. Pessoas, inclusive, eu converso quase todos os dias sobre livros ou sobre o que está lendo. E esse mundo de compartilhar, porque quando você escreve, você compartilha, né? E quando você compartilha, há toda uma junção, porque você aprende muito, né? Se o Sartre disse que não era um escritor, então, tipo, todos nós podemos ser, sabe? Que bom, gostei dessa. Desculpa, estão pedindo para você contar um trechinho, alguma coisa de como fez seu encontro com o Mário Vargas Llosa. Eu conto sim. Foi muito interessante. A primeira vez que eu encontrei o Llosa, eu estava com a Elaine, inclusive eu vi que ela entrou, colaboradora da PEC também, vocês conhecem ela. Eu e a Elaine somos muito, muito amigos, nos conhecemos em Barcelona, aliás. Ela morava no apartamento em cima, quase em cima do meu, na Vila Universitária, e ali em Belhaterra. E aí, a gente estava em Madrid em 2013, a gente estava na Cava Barra. Cava Barra é uma rua, quem nunca foi em Madrid, é uma rua de bares e restaurantes, uma rua muito movimentada pela noite. E aí a gente se perdeu, não sabe onde é que tá, a gente pegou um táxi e descemos lá. A Elaine desceu pelo lado direito da calçada, da rua. E aí eu desci em seguida e tal, e ela do nada atravessou a rua pro lado esquerdo. E é muito curioso, eu estou contando isso porque esse detalhe é fundamental. Porque quando a gente atravessa a rua, a Elaine um pouco mais na minha frente, eu atrás, eu tenho que parar para dois senhores passar. A calçada era muito estreita. E o Vargas Llosa é mais alto que eu. Então, quando passa dois senhores, eu abro o caminho e olho para cima. E eu vejo só o perfil dele. Eu falo, pô, eu conheço esse cara. Aí eu chamo a Elaine e falou, vamos voltar, porque eu acho que aquele cara é o Vargas Llosa. Aí a gente voltou. Quando eu fui tocar essa parte é muito engraçada. Quando eu fui tocar no ombro dele, ele virou. Aí eu falei, não, desculpa, é que o senhor parece o Vargas Llosa. Aí ele olhou para mim e falou, sou eu, e me deu a mão assim. E eu apertei a mão dele e pedi para tirar uma foto, e a gente tirou uma foto. E aí, anos depois, em 2019, quando teve a formatura o ato de Santo Tomás na Complutense de Madrid, eu fui do Brasil para lá, e ele estava lá também porque uma das homenageadas ao doutor honoris causa era uma amiga dele. E aí, na saída, eu consegui tirar uma selfie muito rápida com ele. Mas a gente era amigo já. Todos os fóruns da Barcelona, é incrível. Mas impressionante. eu acho que também tocando nesse tema, né?
assim, não sei, falando isso. Às vezes, quando a gente tem uma pessoa que a gente admira, que a gente tem como ídolo, isso também inspira na hora de escrever, de um tipo de estilo, ou mesmo que a gente vá fazer um estilo totalmente inverso, mas a leitura também, para quem é pai, para quem tem filhos, eu vejo aí o João falou, ele é um adolescente, viu, que pediu seu livro aí, viu, Flávio? Eu vi. A gente vai conseguir mandar um para você, João, tá prometido também. Aqui Eu prometi eu essa semana, Patrícia, naquele portal no Esquerda Compra da Esquerda, que é um portal que tem 5.000 pessoas, põe uma coisa lá e a minha falava, você, aqui todo mundo oferece tudo, você não falou do seu livro ainda, eu disse, São Jorge, agora eu vou fazer. Aí eu botei um anúncio dizendo, olha, eu tenho alguns exemplares do meu livro, porque é autoedição, então eu consegui até, eu descobri uma gráfica daquelas antigas, né? Uma gráfica daquelas de poeira, né? Aquelas gráficas de poeirão, né? Num lugar industrial aqui, que sai o livro baratíssimo, baratíssimo, porque se faz no método tradicional, já não é mais aquele, né? Olha aí, a Para... Patrícia também tem. Lógico, eu fui para o lançamento. Eu tenho. Poxa. Aí eu vou fazendo mais, eu eu tenho sei lá. com. Dedicado. Guarda isso aí que vai valer, hein? Vai valer bastante depois. Guarda isso aí. Já vale, já vale. Aí eu anunciei, e de ontem para hoje, eu tenho uma encomenda de 62 livros para mandar para a gráfica, que eu faço aqui rapidinho, eu falo aqui pertinho. Então, mas aí, nessa história todinha, uma das pessoas que me falaram, que eu fiz contato hoje, para vocês verem como é curiosa a história, é uma história de hoje, exatamente hoje. Porque eu fiz contato com uma menina, uma mulher que vive aqui há alguns anos, e eu disse para ela, olha, eu faço algumas entrevistas na internet, a Patrícia também me ajuda, na Fibra, a gente tem uma página no Facebook chamada Brasil Ativo Press, e a gente faz algumas entrevistas. E foi ela que chegou até mim, né? Interessante. Depois eu digo quem é. E aí ela falou, eu digo, eu queria fazer uma entrevista. Ela falou, mas é difícil conseguir, porque o Paulo agora não vai, porra, São Jorge, e o Paulo, nessa época, é a época que ele tem mais trabalho. E o Paulo, que ela estava se referindo, aí eu disse a ela, mas eu não queria entrevistar o Paulo. Eu queria entrevistar você. Ela falou, mas é estranho, porque ninguém nunca quis me entrevistar, assim, as pessoas querem entrevistar o Paulo. O Paulo é o Coelho. E ela? Caramba! Me interessa ela. E ela? Mônica Rezende é uma amiga do Paulo Coelho, que veio para cá há 20 anos, né? Um apartamentozinho em Rubi, pequeno, e tudo começou no apartamento da Mônica, né? A promoção de um... Mas não vou falar do Paulo Coelho, né? Até porque o Paulo Coelho é uma pessoa que tem muitos admiradores no mundo e muita gente também que também não gostam do tipo de leitura que ele faz, porque é uma leitura muito determinada. Então eu falei, mas a história do mercado editorial e de como uma mulher brasileira, né, bate na porta de todas as editoras do mundo e consegue. O trabalho dessa mulher para mim, equivalente ao trabalho de... depois que eu me auto-editei, que eu sei que uma coisa é escrever. Eu costumo dizer, eu não conheço ainda um escritor que não queira ser lido. Não conheço. No fundo, todo mundo que escreve, assim, todo mundo que compõe, a gente quer falar de alguma forma com o mundo. Às vezes é com o nosso próprio mundo, a gente tem nossos... Então, são dois processos que para mim são diferentes. Então, o laboratório de escritura que a gente está fazendo num outro empreendimento de uma outra brasileira, a Kel, uma brasileira aqui em Barcelona, criou uma coisa chamada Bibliomuse Cineteca. Porque a grande maioria, a imensa maioria de quem está à frente da APEC, da Fibra, de todos os empreendimentos, dos festivais, do Dia do Brasil, de tudo, a deputada que a gente tem, que está aqui na live, a imensa maioria é mulher. E elas têm essa capacidade empreendedora que já tem, o imigrante já tem, o brasileiro, por um instinto de superação, já tem, e elas mais ainda. Então, uma coisa é você, o processo de você escrever, eu acho. E uma outra coisa que eu chamo de reescrever-se. Porque muita gente
muita gente já se escreveu. Eu concluo com Paulo Freire, porque concluo essa minha fala aqui agora, né? Porque esse ano é o ano do Centro Freire. E Paulo Freire dizia, tem uma frase dele que é a que ele tem frases para dar e vender, mas tem uma que diz assim: a leitura do mundo antecede a leitura da palavra. Primeiro a gente lê o mundo, desde que a gente nasce. E depois a gente começa a ler no sentido estrito, né? A leitura da palavra. E eu faço uma simbiose, faço uma apologia da leitura, da escritura, da escrita, no sentido de que também eu acho que a escrita também. Eu acho que a gente já escreve, mesmo sem botar no papel. E quando a gente bota no papel, quanto mais for parecido com o que a gente já vinha escrevendo, aliás, não aqui, né? Porque as coisas que ficam aqui é um problema. As coisas têm que descer para o resto do corpo. Então, quando a gente consegue essa transposição do que a gente já tem escrito na nossa vida para o que a gente já tem, aí sim. E eu sou da turma do Bruno. Hein? Tem umas dicas que a gente dá. Por exemplo, eu é lápis. Eu adoro lápis. Tem vários aqui também. Para mim é lápis e papel. Olha aí. Tá vendo aí? Lápis e papel. E a outra coisa é parar de... E a outra coisa é a seguinte. Eu acho que assim, a gente acumulou bastante. Quem é bom leitor, como a gente já viu, esse rapaz aqui, por exemplo, é um excelente leitor, que eu conheço ele, que eu li umas coisas dele agora há pouco. Então, quem já leu bastante, tem uma hora que a gente para e a gente diz assim, como o Tarsila do Amaral dizia com o Abapuru, ela dizia, eu paro e vou vomitar tudo que eu já li. Então, a gente para e faz isso. E uma outra dica que a gente dá é que fazendo isso da forma mais tradicional possível, isso aqui, por exemplo, que eu tenho na minha frente, é outra tentação danada, que é a internet. Ou seja, quanto mais na minha ilha eu estiver, quanto mais eu estiver buscando no meu mundo, porque senão a gente fica parando o tempo todo para buscar referência, para buscar informação. E o mundo hoje está de uma forma, na pandemia, eu descobri que tem vídeo, tem live, tem escola, tem palestra dos melhores escritores, do Cortázar, do Borges, de todo mundo, para tudo tem. Inclusive tem coisas que me surpreendem. Tem uns robozinhos. E algo mais, viu? Não esqueça. Também. Tem uns robozinhos aqui que se você dá 3 pistas para ele, o danado o algoritmo escreve um livro para você, rapaz. É verdade. Então, gente, escreve. A gente vai quase se despedindo aqui dessa live, mas eu vou querer uma dica. O Bruno já deu umas dicas de livros. Eu quero também uma dica de livro de Flávio, para a gente dar presente no dia 23, mas vale a gente arriscar, vale investir em e-book, e livros também editados alternativamente, para a gente conhecer gente nova, para a gente valorizar. Tem gente tentando aí vomitar, como o Flávio diz, ou correr, como o Bruno diz, mas tem muita história para a gente conhecer. E lembrar a todos que a PEC está aberta a todos os diálogos e para ajudar vocês academicamente a realizar esse sonho, a vir conhecer essa Barcelona de São Jorge, essa Barcelona dos editoriais, essa Barcelona também dos bares, da Sagrada Família. E você pode deixar mensagem aqui na PEC BCN, compartilhar com seus amigos. Esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai pedir para os 2 grandes entrevistados também poderem compartilhar. Então, eu me despeço agradecendo muitíssimo, mais deixando a palavra com os 2. E eu sugiro para vocês dar o livro no dia 23 e compartilhar. Tem uma coisa já muito bonita que muita gente faz. Quando a gente lê, alguns livros a gente tem um pouco de estima. A gente até empresta para alguns amigos e tudo mais como emprestado. Mas alguns outros que puder, doa. Deixa nos locais públicos, às vezes em hospital, em parada de ônibus, gente, em centros, em bibliotecas de comunidade, associações comunitárias. Procura associação comunitária, você que está aí desde o Brasil, funda sua bibliotecazinha, porque ler
é a melhor forma da gente instruir as pessoas e ser um ser humano melhor. A PEC agradece muito, eu deixo a palavra para se despedir com os meus dois amigos, eles escolhem quem é primeiro, mas foi um grande prazer ter vocês. Por livre e espontânea pressão do Flávio, eu começo, então. Primeiro, agradecer muito, esse encontro foi maravilhoso, eu estava bem ansioso porque ele chegasse e foi ótimo, assim, a conversa que a gente teve, os comentários de vocês dois foram muito enriquecedores. Eu vi rapidamente passando alguns comentários, às vezes eu não consegui ver para não me distrair muito, porque eu sou um pouco disperso. Então, eu vou indicar 3 livros hoje. Bom, A Sombra do Vento, a gente já comentou, a Paty mostrou aí a capa. Tem o próprio Don Quixote, que eu acho que é um livro que abarca todos os livros, é um livro universal, é o livro dos livros, é o livro que inaugura o romance moderno, esse que a gente é tão apaixonado por essa ficção, de escapar da nossa realidade, além de um ótimo entretenimento. Mas se você não puder ler um livro, veja um filme também, filmes, séries, tudo isso são fontes de entretenimento. Eu acho que não existe uma fonte de entretenimento, conhecimento maior que a outra. Óbvio que os livros, eles são a maior delas, porque aqui está o pensamento mais apurado de alguém. E eu vou começar por um livro que eu acho maravilhoso, que eu acho que é perfeito para dar dia de São Jorge, que é A Cidade dos Prodígios, do Eduardo Mendonça, que é uma cidade que fala muito da transformação de Barcelona. Para se ter uma ideia, no livro, o personagem principal vende terreno e casas. Ele é um... Eu esqueci a profissão. O cara que... um agente... Eu esqueci agora. Corretor, obrigado. Corretor, e ele vai vender terrenos na Eixampla, que é um bairro super bom aí, mas em 1898 ninguém queria morar lá, porque era muito longe, né? Então ele vai vendendo, ele vai fazendo várias coisas, então aqui vai contando muito a história da cidade. Eduardo Mendonça, A Cidade dos Prodígios. Eu vou indicar 2 livros de 2 catalanas maravilhosas, mulheres. Eu fiz um projeto, eu vou lendo por projetos. Então eu li só mulheres em janeiro e eu sempre falo que a gente tem que forçar muito isso, porque as mulheres elas não perdem absolutamente nada em termos de qualidade para os homens. Só que o mercado é machista estruturalmente, então ele publica mais homens do que mulheres. E tem várias histórias que mulheres deixaram de escrever seus livros, ou os maridos assinaram por elas para elas poderem publicar. Então eu vou indicar 2 mulheres incríveis e 2 livros geniais. Um deles, dos meus favoritos. A Gangrena, de Mercedes Salisatz. Mercedes Salisatz é muito famosa. Esse livro se passa na Guerra Civil Espanhola e vai tratando muito da visão catalana sobre a Guerra Civil Espanhola no seu momento e no seu pós, ou seja, já na ditadura do Franco. Vale muito, esse livro é maravilhoso. E uma outra que é incrível, que é Mercê Rodoreda. Essa aqui é A Morte e a Primavera. E esse livro é incrível também. Também se passa na Guerra Civil Espanhola, mas um período pós-Guerra Civil. Ele tem muito de realismo mágico. E, segundo Garcia Marques, é o melhor livro sobre a Guerra Civil que já se escreveram pós o evento, né? Pós 36, 39. Vou me despedir de todo mundo, agradecer mais uma vez o convite. Hoje cedo eu estava falando com um amigo sobre Borges, o argentino, escritor maravilhoso, e vou usar uma frase de Borges para me despedir, que Borges dizia que para ele o paraíso era uma espécie de biblioteca. Então me despeço, agradeço mais uma vez o convite e estou sempre à disposição. Maravilha, que bom. Olha, eu tenho lido muito também mulheres, né? Eu parei para ler mulheres. Esses livros todos que eu tenho aqui, todos eles que estão na minha cabeceira, são livros de mulheres brasileiras, migrantes, que estão no exterior. Porque eu me identifico, porque dá outra perspectiva. Tem outra frase maravilhosa do Saramago, quando ele dizia é preciso sair da ilha para perceber melhor a ilha. Claro, é aquela relação que você tem. Eu me lembro da Baía de Guanabara, quando eu pegava o bonde de Niterói saindo do Rio, quanto mais longe do Rio de Janeiro eu ficava, mais eu ficava dizendo, como é lindo o Rio de Janeiro. Quando eu estava lá, eu não achava tão bonito, né? Mas quanto o Brasil, para nós, é muito mais bonito agora, da gente, com esse distanciamento que a gente teve. Como Barcelona é linda agora para Bruno, depois que ele voltou lá para o Brasil, é muito mais bonita. Então, essa relação de aproximar-se, de sair também é muito importante. A outra coisa, além de falar, não vou falar de todas essas mulheres, esse aqui, por exemplo, o primeiro é uma mulher, Gisele, que tem um empreendimento aqui chamado Marmiteria, ela vende marmitas brasileiras, e ela escreveu um livro sobre o Quixote. Mara Amsterdã, Daniele, Mara Amsterdã, essa aqui está na Holanda, Daniele, que é uma das minhas favoritas, que está, o livro dela é Sempre Outono na Migração. Desculpa, Daniele o quê?
Daniele Cavalcanti está na Áustria. É uma das minhas escritoras preferidas. Daniele Cavalcanti. Viviane, que está em Berlim, chamada Estrangeiro de Mim. É linda, Viviane. Viviane também. Viviane outra vez. E a Márcia Tiburi, que já é um clássico no Brasil, mas que também agora fora do Brasil está produzindo ainda mais ainda. Mas duas dicas também importantes para mim, que se produzem muitos livros todos os dias, né? A gente está fabricando, a fábrica de livros não para. É uma maravilha que isso aconteça. Mas também a gente defende muito a economia circular. Os livros não são para estante. Eu estou falando isso assim, casa de ferreiro, espeto de pau. Eu estou dizendo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Mas façam os livros circular. Nossas paradas que vamos estar aqui de São Jorge, a imensa maioria são livros doados de pessoas que já leram e que até gostam de recomendar livro, igual ele agora. O prazer que a gente tem de recomendar um livro também é uma maravilha. Né? E a última coisa tem inclusive empreendimentos de vendedoras de livros. Tem uma livraria em Berlim chamada A Livraria, que é só literatura brasileira. Não, é literatura italiana, espanhola, mas a Kel, na biblioteca dela, a Dai Sombra, que é uma amiga grande nossa, sempre é livreira. Então, eu vou insistir mais nesse aspecto de a gente fazer circular a economia criativa do livro. Né? Agora, o melhor livro, primeiro que o melhor livro ele já recomendou na minha frente. Foi mal. Está perdoado. Porque eu nunca li nada melhor do que o Quixote. E o Quixote é aquele livro que você... Tem muita gente que pode falar sem ler dele. Já é bom falar sem ler. Mas depois que você lê, você fala com um gostinho na boca toda vez, porque você enfrentou ele, né? Porque é um livro denso e de uma linguagem que não é a que a gente está acostumado, mas depois que você descobre o Quixote, já está. Né? O meu nome no Facebook é Quixote Macunaíma, porque para mim o Machado é o nosso Quixote, né? Sobretudo pela questão do alienista e a loucura e o casmurro também. E é o vencedor das batatas. Mas sempre que alguém me pergunta um livro de boca assim, diga Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Ariano Suassuna. Gente, eu disse que ia terminar, mas queria uma opinião bem rapidinha de uma que ela perguntou 2 vezes e eu não falei. Eu peço desculpas. O que é que vocês acham dos livros digitais, dos e-books? Eu acho que é uma ótima maneira de se ter acesso ao livro também, porque ele democratiza muito. O livro, por exemplo, no Brasil é muito caro. Na Espanha eu acho que é mais acessível em termos de número de valor monetário, de moedas, ou seja, 20 moedas dentro de 100. Na Espanha é muito mais barato que no Brasil. E eu acho que é uma ótima ideia, tanto para você ler no celular, no tablet, no computador, é mais democrático. Mas apesar que muitas vezes a Amazon vende o livro físico e o livro digital pelo mesmo valor, então, enfim. E você também tem opinião, Flávio, vale a pena os livros digitais? Eu não tenho dúvida nenhuma. Okay. Tudo que for a promoção da literatura, seja em qualquer formato, para mim, bom. Perfeito. Eu vou dar uma certa... Eu guardei para você uma primíciazinha, porque eu vou soltar agora esse livro, que eu não consigo dar conta da demanda das pessoas que me pedem. Eu vou soltar ele em pílulas gravadas, porque eu pedi umas pessoas para lerem, e eu vou soltar tipo uns podcasts também agora. E o de poemas, que é o famoso que eu tinha antes da pandemia, mas que eu nunca botei ele para fora assim em saraus, em Barcelona. Eu vou fazer uma coisa que eu consegui fazer, que é, para mim, assim, muito realizadora, que eu vou publicar ele. Vai ser o cúmulo da autoedição, que eu vou mandar para as pessoas e dizer assim: imprime na tua casa, na computadora do teu trabalho, quando o teu chefe não está lendo, e lê. Ou então não imprime, para não queimar papel. Vai estar de uma forma que no trem, seja lá onde for. Os poemas eu já não consigo dar conta, porque eu não consigo ser autoeditor mais de mim mesmo, então eu vou disponibilizar tudo gratuitamente. Até porque, como ele já falou no começo, se você pensa, tá nessa,
para ficar Não, milionário. eu disse isso, não. Foi a Patrícia. Foi a Foi eu Patrícia. que disse, lógico, mas a gente quer ser lido, lógico. Então, está Claro, mais claro. que respondido, a pergunta vale super a pena. O que não vale é deixar de correr e de vomitar literatura. Literatura e algo mais, e os talheres de Flávio, eles podem dizer muito, gente. E nós da APEC, Associação dos Pesquisadores, de Estudantes Brasileiros e Brasileiras, estamos esperando vocês para contar um pouquinho mais dessa Barcelona e dessa Catalunha. Muito obrigada e bom São Jorge para todos. E deem livro, doem, compartam, dividam, vomitem, corram, mas não deixem de ler. Só deixem de ler, como disse o Flávio, para escrever. Um beijo. Boa. Tchau, valeu, obrigado.